Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Iniciando mais uma live aqui para a gente falar sobre as nossas discussões frequentes aqui, que a gente fala sempre sobre orientações com relação à saúde suplementar, mais especificamente para o prestador de serviço de saúde e tudo que envolve isso, né, gente? E hoje eu quero falar com vocês a respeito da importância, gente, tanto da elaboração do contrato quanto do acompanhamento desse contrato, né? Eu sempre falo para vocês aqui sobre a importância de elaborar regras claras, sobre a importância de elaborar todos os critérios que vão dar seguimento a essa relação entre os prestadores de serviço de saúde e as operadoras de plano de saúde, que elas sejam claras, que elas sejam compreensíveis para os dois lados, tanto para o prestador quanto para a operadora. Mas o acompanhamento desse contrato é tão importante quanto a elaboração inicial dele, gente. A revisão dessas regras, o entendimento dessas regras por parte de todos os colaboradores, por parte da equipe envolvida nos prestadores de serviço de saúde. Não são poucas, gente, as vezes que a gente observa nos prestadores de serviço de saúde, os contratos acontecem, os contratos ficam engavetados. A gente percebe que os contratos ficam guardados, esquecidos, e ninguém revisa esses contratos, ninguém observa que ele precisa ser acompanhado, não necessariamente só reajustado, não necessariamente só renovado, mas além de ser renovada a data, atenção para as regras que existem, atenção para o estudo dos custos seus, se existe a necessidade de adequar regras, se existe a necessidade de renovar valores além de regras que já existam. O mercado muda a todo instante, gente. As regras mudam a todo instante, né? A gente observa que a própria Agência Nacional de Saúde tem mudanças, o rol da Agência Nacional de Saúde é alterado a todo instante, as tecnologias são incluídas, são embutidas na realização dos serviços, né? O índice inflacionário não para, então, assim, se você, prestador de serviço de saúde, não estiver atento a todos esses pontos, não acompanhar esse contrato com eficácia, não acompanhar esse contrato com critérios, você pode estar perdendo dinheiro, você pode estar perdendo, você pode inclusive estar trabalhando no vermelho. Então, muito cuidado, acompanhamento para esse contrato. Vamos falar um pouquinho sobre a importância das regras estabelecidas serem atualizadas, o que é importante a gente observar, o que é importante a gente acompanhar, tá? Para saber se existe a necessidade de alterar, se existe a necessidade de readequar, realocar informações. Esse contrato tem que ser acompanhado. A equipe que acompanha, a equipe do comercial normalmente, né, que acompanha essa relação, essa parceria, essa visibilidade de negócio, tem que estar inteirada, não pode deixar o contrato de lado. E o prestador tem que entender a importância da revisão desses contratos, tem que entender a importância dessa equipe capacitada para acompanhar os seus contratos, tá? É bem mais custoso do que ter essa equipe acompanhando, é você deixar os seus contratos parados e os seus serviços você começa a prestar seus serviços sem a devida adequação, sem as devidas informações, sem saber o que está acontecendo no momento, né, em que você está vivenciando essa prestação de serviço. Bem mais custoso manter essa equipe é deixar seus contratos dessa forma. Então, tenha essa equipe, acompanhe esse processo, não deixe de lado. Eu sempre falo para vocês aqui que a gente enquanto prestador de serviço de saúde, os nossos principais clientes são os próprios pacientes, que é o centro de tudo, né? O paciente realmente é a pessoa mais importante desse negócio. Depois nós temos os médicos, que são nossos parceiros, e nós temos as operadoras de plano de saúde. Então, vamos cuidar dessa parceria, vamos cuidar dessa relação, de tudo que está envolvido nessa relação, tá bom? De todas as pessoas envolvidas nesse cenário. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, sobre as regras, sobre o que existe, o que é necessário a gente acompanhar, essa postura, gente, de contratualizar uma relação, de fazer uma parceria com a operadora de plano de saúde, deixar esse contrato esquecido, esse contrato guardado, achar que tudo já está ok, porque eu consegui fazer esse credenciamento, né, que a gente sabe que não é fácil, é custoso, mas ela não se justifica mais, ela não se sustenta no mercado.
tá? Tão importante quanto você ter o cuidado de elaborar regras iniciais nesse contrato é manter essas regras atualizadas, é revisar essas regras para saber se elas se justificam nesse momento ou se precisa acontecer alguma alteração, tá? Em relação ao que foi acordado inicialmente, tá? Então, essa elaboração da relação contratual entre as partes, a gente sabe que é um momento crucial de se determinar as regras, mas o acompanhamento desse contrato é tão importante quanto, tá? A clareza de regras, né? Quanto mais claras as regras e eficientes forem as cláusulas que ditarão a operação, né, entre as operadoras de plano de saúde e os prestadores de serviço de saúde, menor o custo dessa operação. A gente sabe disso, né? E, consequentemente, melhor o resultado financeiro. A gente tem falado disso aqui com muita frequência, tá? Observar o índice de reajuste, não só o reajuste de todas as regras, mas observar o índice de reajuste que foi acordado inicialmente nesse seu contrato. Será que esse índice ainda deve permanecer? É esse índice que ainda é aceitável no momento em que você está vivenciando essa prestação de serviço? O momento de reajustar contratos, né? A livre negociação, ela acontece do dia 1º de janeiro até o dia 31 de março, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde em normativas, a gente sabe disso, né? Se você não observar essa data, se você não se organizar previamente, antes mesmo dessa data, você vai perder o prazo, porque as operadoras de plano de saúde não te respondem com a frequência muito rápida, não te respondem. O teu tempo prestador de serviço de saúde não é o tempo da operadora, então te antecede, então te antecipa. Organiza as regras dos seus contratos e te antecipa ao solicitar esse reajuste contratual. Caso você não consiga essa resposta no tempo esperado, você sabe que aí precisa estar definido no seu contrato um reajuste mínimo, um índice de reajuste mínimo para você aplicar isso no momento do aniversário desse seu contrato, ou seja, no momento em que fizer um ano, que normalmente é um ano que estabelece as regras, né? Veja o que está no seu contrato, acompanhe seu contrato, leia, interprete e faça valer as regras que estão lá, tá? Às vezes a gente não consegue, gente, trazer todas as regras e conversar com a operadora no sentido de que todas essas regras de reajuste, todas as regras que estão lá aconteçam no momento devido, porque o momento às vezes é crucial tanto para você quanto para a operadora. Às vezes a dificuldade financeira, às vezes não, isso é frequente. A dificuldade financeira não é só sua. O momento quando não está bom não é só para o prestador, é para a operadora também. Existem as particularidades. Um momento que é mais propício de dificuldade para o prestador e o momento que está em dificuldade maior a operadora. Mas não tem jeito, essa é uma cadeia, é uma interligação de trabalhos e que qualquer ação vai refletir no outro. Qualquer ação que aconteça com a operadora de plano de saúde, por exemplo, ela perdeu uma carteira, reduziu a carteira de usuários dela, ou ela tem uma dificuldade de agora, a sinistralidade dela está muito alta, vai impactar no seu trabalho também enquanto prestador de serviço de saúde, tá? Se reduziu a carteira dela, você também tem menos cliente, tem menos paciente para vir e até a sua clínica, até o seu hospital, tá? Se a sinistralidade dela aumentar muito e as outras variáveis que impactam no custo dela, consequentemente ela vai angariar com você, prestador de serviço de saúde, uma redução, né, ou manter esse serviço, apesar das regras, apesar da Agência Nacional de Saúde estabelecer que contratos não deve se manter, não deve ser mantido o valor inicial, deve sim ter o reajuste porque existe o índice inflacionário, mas vai existir a negociação, você vai trabalhar negociando com a operadora, então não tem jeito. Tudo que acontece com a operadora, o momento dela, vai refletir na sua relação de serviço também. Por isso é importante você acompanhar o seu contrato direitinho, todos os anos, em todos os momentos que houver a necessidade dessa ou reajuste ou adequação de regras, você está atento nesse momento, porque os momentos mudam, né? O momento da prestação de serviço, o momento da parceria, ele muda com muita frequência. Então, se você não acompanhar isso, no momento em que você entender que talvez você tenha agora a necessidade de reajustar alguma coisa que a operadora deveria, ou que você poderia agora angariar algum reajuste, a operadora não vai ter esse momento propício a você e você deixou de ver os momentos anteriores. Por isso é importante acompanhar contratos, tá? Não deixar de ver as regras. Isso não tem como fugir, tá?
Fazer sempre uma breve análise dos seus contratos, tá? É possível acontecer que você encontre cláusulas que precisem ser revisadas e adequadas à realidade do mercado. Isso é normal. Revisar seus cadastros. Os cadastros precisam ser acompanhados, tá? A constante mudança no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, né? Os produtos novos que são incluídos nas operadoras, as tecnologias novas, o que foi embutido, o que agora a operadora tem necessidade no mercado para eu buscar esses serviços e ofertar. Isso é importante demais, gente. Isso é o que me sustenta no mercado enquanto prestador de serviço de saúde, né? O número cada vez maior de tecnologia à disposição das equipes médicas, né? Os consequentes novos procedimentos, eles levam a uma infinidade de informações. Essas informações precisam ser catalogadas. As equipes precisam saber sobre todas as regras que estão envolvidas nessas informações. Isso se faz como? Revisando contratos. E que se faz de que forma após a revisão de contratos? Revisar também seus cadastros, tá? Os cadastros, a revisão de cadastro, a atualização de cadastros é muito importante. Hoje, no mercado atual, gente, a gente tem várias ferramentas, tá? A tecnologia hoje nos permite disponibilizar várias ferramentas, né? A gente tem acesso a várias ferramentas que facilitam esse trabalho nosso no mercado, né? Mas se você não tem essa excelente ferramenta, corra para o velho e bom Excel. Você precisa ter as suas regras definidas, a sua equipe. Você, enquanto comercial, precisa deixar definido para a sua equipe todas as regras que estão inseridas no contrato. Então, é necessário revisar essas regras e atualizar esses contratos, esses cadastros. Toda vez que tiver uma renovação contratual, essas regras cadastrais precisam ser revisadas, precisam ser acompanhadas. A equipe precisa saber sobre essas novas regras. Se você tiver um sistema que te ajude, que te ampare na monitoração dessas informações, perfeito, mas nenhum sistema trabalha sozinho, tá, gente? Mesmo você tendo esse sistema que te ampare, mesmo você tendo essa ferramenta que facilita, né, que otimiza o seu trabalho, a equipe precisa saber das informações corretas para ela inserir nesse sistema, para ela transferir esse seu contrato para o sistema. A não ser que você tenha um contrato tão inteligente, a não ser que você tenha um sistema tão otimizado que o seu contrato já seja implementado direto no sistema e essas regras sejam buscadas para cada campo de informação, de forma que a saída dos dados já estejam completas, sem a necessidade da sua atuação, o que eu acho mais, enfim, deve ser um pouco mais escasso no mercado. Eu não conheço essas ferramentas que tem toda essa tecnologia. É possível que exista? É possível, sim. Mas a grande maioria a gente tem a atuação da equipe direcionando essas informações para o sistema, para depois a saída de dados ser correta. E isso tem total impacto na sua cobrança. Se as regras não forem inseridas corretamente no seu sistema, a saída de dados vai ser errada. E a saída de dados é o quê? É o que você vai encaminhar para a operadora de plano de saúde, tá? É o seu faturamento, é a vida da sua empresa. Você vê que as coisas estão totalmente interligadas. E a importância disso é crucial. É a funcionalidade do seu negócio no mercado, é a sustentabilidade do seu negócio no mercado, tá bom? Então, é importante demais essa questão da revisão de cadastro, tá? Algumas informações, gente, no momento que você está revisando esse contrato, elas são cruciais mesmo. A parametrização de procedimentos médicos, tá? Revisar as regras, se as regras de reajuste aditivos foram implementadas no sistema. Gente, às vezes tem operadoras que te mandam... Desculpa, gente. A garganta ficou ruim aqui. Mas, enfim, tem operadoras que tu nem precisa solicitar o reajuste. Elas te mandam... Espero que vocês estejam aqui. Meu despertador atrapalhou minha live. Vocês estão aqui comigo? Deixa eu ver. Pronto. Então, o que acontece? A gente observa, gente, que os reajustes acontecem em algumas operadoras, esse reajuste automático, e ninguém se preocupa em pegar essas informações, em transferir essas informações para o sistema, e fica trabalhando com a regra anterior, e fica trabalhando com procedimentos defasados, não faz o reajuste que você tem direito, o reajuste que foi concedido a você. Gente, isso é um verdadeiro... Isso é uma aberração.
Como que pode? Você já tem o reajuste, a operadora já concedeu o reajuste para você, você não conseguiu enxergar. Isso não é raro, é muito frequente que você observa isso nos prestadores. Então, se você não tem uma equipe adequada que vai acompanhar essa estrutura, que vai acompanhar o caminhamento disso, e a operadora te dá em alguns momentos esse reajuste, e você não enxerga o reajuste que foi concedido, e as suas regras permanecem desde o início desse contrato, e você está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Os teus reajustes, você esquece deles, você não sabe se isso existe. Então, tenha essa equipe qualificada, prestador de serviço de saúde. Tenha essa equipe de comercial qualificada dentro da sua empresa, acompanhando. Repito, os custos para manter essa equipe são bem menores do que o que você pode perder nessa relação, tá? Essa equipe que entende, essa equipe que compreende a necessidade disso, é bem menos custosa do que o que você vai perder nessa relação caso você não tenha esse acompanhamento contratual, tá bom? Então, é necessário observar isso. O vínculo correto de materiais e medicamentos, conforme marca definida, conforme codificação TUS e os demais parâmetros estabelecidos em contratos, né? Nem sempre a gente consegue comprar um único produto, a gente compra produtos diversos, mas o que está no meu sistema? Como é que eu comprei agora? Eu comprei com isenção de ICMS, eu tenho que vender com a isenção de ICMS, se for o que está estabelecido lá no meu contrato, se for o que está estabelecido no Brasil, da minha região, se for medicamentos oncológicos, se o meu estado tiver aderido a essa regra de isenção, eu tenho que saber essas coisas. Então, eu tenho que acompanhar tudo isso, preciso entender a formulação de kits de cobranças, né? Agregando materiais, medicamentos, procedimentos médicos. Você monta um kit, você precisa revisar esses kits. Kit de cobrança, gente, normalmente é feito para otimizar a saída de dados dentro da conta hospitalar. Às vezes esse kit de cobrança, alguns prestadores preferem não aderir pela questão da rastreabilidade. Quando você monta kits, a rastreabilidade dessas medicações fica mais difícil de serem acompanhadas. Mas se você tem outra forma de acompanhar essa rastreabilidade e preferiu trabalhar nesse formato de kits de cobrança, o que acontece? Quando você monta kits, e esse kit ele é vinculado ao procedimento médico executado. Normalmente, que cai esse procedimento médico na conta, automaticamente já caem também todos os materiais e medicamentos que estão previstos para a realização desse procedimento. Detalhe, quem vai adequar essa conta é a equipe de faturamento, né? Se isso não for na equipe de faturamento, é feito lá no momento em que existe postos de enfermagem, depende da estrutura da sua empresa, enfim, a equipe que vai adequar isso é outra história. Mas é possível que esse kit caia na sua conta, seria necessário adequar itens. Talvez o paciente não tenha utilizado tudo isso, você tem lá a sua folha de gastos, e aí você vai adequar para cobrar corretamente, cobrar de forma justa para a operadora, tá? Mas esses kits, eles precisam ser revisados, porque no momento que você insere um kit, esses itens que foram inseridos, eles não vão mudar se você não atuar, tá? Se você comprou um produto agora, o produto aumentou, agora é uma outra marca, você comprava uma marca, passou a ser outra agora. Se você não alterar, o seu kit vai continuar caindo automaticamente na sua conta, e você está perdendo dinheiro, porque você está comprando mais caro, mas o que está caindo na sua conta é outro, tá? E a equipe de faturamento nem sempre sabe o que a tua equipe de compras está comprando. Se a tua equipe não informar, se a tua farmácia, não sei quem é na tua empresa, como é que é formada a tua estrutura, mas pode ser uma equipe só de compras e uma equipe só de farmácia. Ou a compra pode ser feita direto na farmácia. Enfim, a estrutura é sua, você define. Mas essas equipes precisam estar inteiradas com as equipes de ponta, que é o faturamento aqui, né? Então, se a tua equipe não informar, para a equipe de faturamento, continuará sendo direcionado para a operadora essa marca mais barata e você comprando mais caro. Então, a equipe que parametriza isso precisa adequar no teu sistema essa renovação, essa reestruturação desses kits, caso seja essa estrutura na sua empresa, tá bom? Então, veja a importância de acompanhar seus contratos, de acompanhar suas regras, de revisar o que já foi definido. A revisão, gente, a manutenção desse contrato, a manutenção das regras tem uma importância tão ou maior do que a definição inicial desse contrato. Claro que as regras precisam estar ditadas desde o início, mas a revisão disso é extremamente importante. Você precisa acompanhar isso na sua empresa, não deixa isso de lado, tá?
Se você não revisar esses kits, você causa retrabalho para a equipe de faturamento, atraso no envio da cobrança, perdas financeiras, se o faturamento não conseguir visualizar todas as inconsistências de dados no momento, que a equipe de faturamento ela tem, claro, todos os setores têm suas preocupações e suas definições de regras, né, e de atividades, mas o faturamento ele tem especificamente, ele é um setor nervoso, porque ele é um setor que ele precisa trabalhar com prazo emprestado com as operadoras de plano de saúde, ele precisa trabalhar com muitas documentações, ele precisa trabalhar com uma série de variáveis que acaba deixando esse setor um tanto tenso, né? Porque existe um momento de envio dessa cobrança, ele não pode perder esse momento. Então, tem que ter, antes de chegar as informações dessa equipe, tem que ter por trás essas outras equipes que já deixaram essas informações redondinhas para cair na conta adequadamente, tá? Se você não faz isso, se você não tem essas equipes, se você não tem esse acompanhamento, né, essa atualização de regras, isso implica em perdas financeiras, tá? O teu acompanhamento, a importância que tu dá na continuidade do acompanhamento dos contratos, implica diretamente na tua redução de perdas e no teu crescimento financeiro. Você precisa pensar nisso, tá? Não pode não pode pensar que é menos importante as outras equipes, as informações que devem ser lançadas antes de chegar aqui na ponta. Vou colocar na mão, as pessoas revisam, cada um vai dando seu jeitinho. Não, define processo que isso vai ser extremamente vital na sua empresa, tá? O mesmo produto, quando você utiliza o produto, né? Os registros precisam falar sempre a mesma língua, mesmo produto prescrito, precisa ser o mesmo produto autorizado, precisa ser o mesmo produto utilizado, o mesmo produto registrado, que é o produto que vai ser enviado para a operadora, que é o que foi autorizado, né? Então, acompanhar tudo isso é extremamente vital e importante para a vida útil da sua empresa e para manter esse contrato, né, de forma íntegra, para saber se você precisa reestruturar regras, readequar alguma informação. Isso é o acompanhamento do contrato. Isso tudo você vai conseguir acompanhando, mantendo, dando a devida importância à manutenção das regras contratuais, tá? Regras de descontos que são realizadas nos dois procedimentos, né? Isso acontece tanto em procedimentos cirúrgicos quanto em procedimentos de imagem, a questão do escalonamento que existe, né? Você precisa ter isso, acompanhar isso no seu contrato, ver quais foram as tabelas que você negociou, quais são as regras de cada tabela, tá? Esse escalonamento ele é dado de que forma? A AMB define uma determinada forma de escalonamento, CBHPM define outra forma de escalonamento, você pode ter pacotes credenciados dentro da sua empresa e a regra de escalonamento vai ser outra. Então, assim, observe seu contrato e mantenha isso atualizado. Verifique se existe alguma norma no manual do prestador, alguma definição diferente do que está no seu contrato, se a operadora colocou no seu site, né, postou no seu site inicial na área do prestador, se ela postou alguma atualização, essas atualizações devem ser acompanhadas, porque no seu contrato pode estar de não ter todas as regras, mas ter observação, acompanhar o portal da operadora, acompanhar as regras estabelecidas do portal da operadora em relação o que o prestador de serviço de saúde deve fazer no momento da cobrança, no momento da sua atuação. Você precisa acompanhar, porque é lá que as informações vão estar. Nem sempre isso chega direto no seu e-mail. Normalmente, quando a gente monta o contrato, encaminha para a operadora, a gente coloca um e-mail de informação. Mas se esse e-mail mudar, às vezes o e-mail chega e vai para o spam e você não consegue visualizar. Então, além do seu e-mail, além de você ter esse e-mail informado para a operadora, não fica tranquilo unicamente por isso. Acompanhe o portal da operadora e verifique as regras que estão definidas lá, tá? As adequações de taxas diárias, GADE, gente, quem trabalha em hospitais aí, trabalha com muitas taxas diárias, trabalha com muitas regrinhas, né? Os fluxos, né? Precisa conhecer seus fluxos todinho. Tem que estar tudo definido lá, se não está definido no seu contrato, na renovação contratual, você já vê o que você deixou de negociar inicialmente, já insere nesse aditivo seu e esteja atento. Enquanto prestador de serviço de saúde, precisa estar atento a todas essas regras, tá, gente? Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre a importância de manter atualizadas as regras contratuais, sobre a importância de acompanhar, além da grande importância de
definir as regras adequadamente no momento em que você encaminha para a operadora, no momento em que você contratualiza uma relação de parceria entre a operadora de plano de saúde, é o acompanhamento desse contrato, a manutenção desse contrato. Não deixem de lado, tá? O prestador de serviço de saúde precisa entender a necessidade da manutenção desses contratos, tá, gente? Tanto para se manter sustentável no mercado, quanto para entender as tecnologias novas, entender o que está acontecendo no momento em que você está vivenciando a prestação desses seus serviços. Tá bom, gente? Quem está aqui comigo, gente? Quem está aqui? Dá um oi para mim para eu ver quem está aqui ainda comigo. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Gente, eu sei que esse é um horário bem complicado para acompanhar minhas lives. Eu sei disso, mas esse é o tempo que eu tenho. Então, eu estou aqui. E quem estiver interessado em saber um pouco mais, quem estiver interessado em acompanhar, tá? Essas minhas lives e tudo, eu gosto de compartilhar conhecimento com vocês. Esse é o meu dia a dia, é o que eu vivencio e eu passo na maior tranquilidade, sem nenhum problema. Eu passo para vocês com maior tranquilidade de coração. Então eu gosto de estar aqui, por isso estou aqui no horário em que é possível estar, que é esse horário de manhã. Infelizmente eu não tenho um horário diferente disso, tenho muitas atividades durante o dia e esse é o horário que eu posso estar aqui com vocês, mas para mim é um prazer, tá? Muito obrigada a quem esteve aqui do início até o final, quem entrou e saiu porque não pôde ficar, mas eu estou sempre aqui e essa live ela fica gravada no feed, tá? Quem não pode assistir aqui no momento em que eu estou, depois assiste lá no feed, tá? Sempre fica lá. Normalmente quando termina também a live a gente coloca uma caixinha de perguntas, vocês mandem perguntas, tá? Se tiver alguma dúvida em relação ao que é falado aqui, se o que eu falei não ficou tão claro, pode ser que você tenha algum outro questionamento e que o que eu deixei aqui não foi suficiente para esclarecer suas dúvidas, você coloca lá na caixinha ou você manda para mim direct, você manda para mim pelo WhatsApp, tem lá no número na bio, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigada, tá, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.